Fala pessoal, estamos de volta com a nossa série de sabatinas aqui no jornal Gazeta de São Paulo e hoje nós recebemos ele que já veio aqui em abril, hoje retorna, candidato do União Brasil à Prefeitura de Taboão da Serra, na região sudoeste da Grande São Paulo, Daniel Bogalho, mais conhecido como Engenheiro Daniel. Hoje para um bate-papo final nessa reta final das eleições de 40 minutos. Daniel, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez e por vir aqui até a redação. Eu que agradeço vocês da Gazeta de São Paulo. Acho que para nós que estamos candidatos numa cidade tão importante como Taboão da Serra, a gente fica muito feliz com essa oportunidade que a imprensa vem nos dando, até para que a gente possa realmente, de fato, levar nossas propostas para todos os moradores ali da cidade de Taboão da Serra. Então, muitas vezes, somente através de caminhada, rede social nossa, Instagram, Facebook, a gente não consegue atingir realmente, de fato, a grande massa da cidade. E tendo essa oportunidade, para mim, é uma honra muito grande. Então, eu fico muito feliz, Matheus. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso. E para acompanhar aqui o nosso bate-papo, do outro lado aqui da mesa, Bruno Hoffman. Tudo bem, Hoffman? Tudo bem, obrigado, Matheus. Voltou de férias. Voltei. Espero que tenha aproveitado. E obrigado, candidato. Vamos lá, 40 minutinhos para a gente falar sobre Taboão da Serra. Abrindo aqui a nossa entrevista, candidato, nós divulgamos, né, matéria até do Bruno Hoffman, que fez com as cidades ali da região sudoeste da Grande São Paulo. O senhor lidera, né, a pesquisa feita pela Gazeta com o Instituto Badra, ali na cidade de Taboão da Serra, com mais de 40% dos votos. Além disso, também a rejeição do senhor é a menor entre os três que aparecem ali nas primeiras colocações. Eu queria uma análise do senhor, como é que o senhor viu essa pesquisa e o que ela representa para a sua campanha e sua equipe. Matheus, eu acho que o seguinte, a eleição de 2020, a eleição passada, eu já sentia na rua que existia um apelo por renovação muito grande na cidade de Taboão da Serra. E muitos não enxergavam o engenheiro Daniel como uma renovação por eu ter feito, porque naquela época eu fazia parte da gestão atual, da época do antigo prefeito. Então muitas pessoas entendiam que era uma continuidade, mas você já sentia essa sensação na rua, que as pessoas falavam que chega dos mesmos, a gente quer algo novo para a cidade, a gente quer renovar e a gente quer mudar. Então eu acredito muito que faltou muito pouco naquela oportunidade. E hoje a cidade entende diferente. Eles enxergando que a minha candidatura e a do ex-prefeito também estão aposta aí na cidade, eles entendem realmente de fato que tudo aquilo que eu falei em 2020, Bruno, era uma verdade, era uma renovação de fato. E hoje nós estamos comprovando isso para a população. E graças a Deus o pessoal tem aceitado muito bem isso na rua, o pessoal está... É bacana quando a gente vai andar na rua, ver o carinho que as pessoas nos recebem, a confiança que eles depositam na gente. Então, eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. E, realmente, a pesquisa de vocês é o que a gente sente na rua, é o reflexo do que a gente está sentindo hoje na rua. A gente vai trabalhar muito, mas muito mesmo, aí para que a gente alcance logo agora, nesse domingo, é o nosso objetivo, que é estar prefeito nos próximos 4 anos de Taboão da Serra. E a mesma pesquisa mostrou que o Fernando Fernandes, o ex-prefeito, o atual Aprígio, eles têm praticamente um empate técnico ali, um empate absoluto praticamente, 0,1% de diferença. Quem que o senhor prefere enfrentar num eventual segundo turno? Olha, eu acho que é difícil a gente escolher candidato, né? De falar se é A ou B, porque talvez pode até parecer uma soberba nossa, né? Mas hoje eu entendo que, vendo o que a gente está acompanhando na rua hoje, eu acredito que, até por uma questão de ser a gestão atual, de estar à frente do governo, e a gente sabe que a máquina tem um certo peso na reta final, diante da pesquisa de vocês, eu acredito que, caso tenha um segundo turno, seria com o Aprígio, não com o Fernando. Mas não é uma questão de escolha. Não é uma preferência. Não é uma preferência. O senhor acredita que o Aprígio vá? Eu acredito que, se tiver um segundo turno, será contra o Aprígio. Não estou diminuindo aqui o Fernando, mas eu acho que eu entendo que o Fernando ele precisaria ter uma gordura maior em relação ao Aprígio para ele conseguir, de fato, realmente se manter em um segundo turno. Aproveitando essa projeção, Daniel, que você disse, um eventual segundo turno com o Aprígio, iria repetir ali a eleição de 2020, né, quando você foi apoiado pela máquina, né, na época o Fernando Fernandes, e a eleição foi decidida por menos de 2.000 votos, foi 1.700 votos. Como que você acredita, caso tenha esse eventual segundo turno, vai ser igual essa eleição de 2020, decidida no detalhe? Olha, eu acredito que não. Eu acho que realmente, se tiver um segundo turno entre nós e o Aprígio, eu acho que o nosso projeto vai continuar sobressaindo como está agora. Vai ser o mesmo cenário do primeiro turno. Porque
hoje, pelo que a gente tem andado nas ruas, é muito nítido que a população entende que a gestão do Aprigio não deu certo. O Aprigio ele é um grande empresário, talvez um dos maiores da cidade de Taboão da Serra, no segmento privado. Mas, como gestor público, a cidade hoje reconhece que não deu certo. Então, eu acredito que, independente de ser segundo turno ou primeiro turno, eu estou muito confiante na nossa vitória, mas acredito que a gente vai ter uma tranquilidade maior caso tenha segundo turno do que nós tivemos, né, do que foi a eleição de 2020. Com a derrota do senhor eleitoral em 2020, o senhor se tornou secretário em Embu das Artes, cidade vizinha, comandada pelo prefeito Ney Santos, que agora tem um projeto de comandar o seu grupo político, né, que é uma coisa totalmente válida, comandar outras cidades, como Itapecerica e própria Taboão, do qual o senhor faz parte do mesmo grupo político. Como o senhor vê? O senhor não vê com algum temor essa pretensão do Ney Santos de dominar uma região? Isso não pode ser visto com maus olhos por parte do eleitorado? Olha, todo o grupo do Aprigio e o grupo do Fernando, eles tentam colocar isso a todo momento para a população, que ali vai ser uma gestão do grupo do Ney. E não será, né? Não será. Afirmo isso, o Ney, eu tenho uma gratidão, tenho um carinho muito grande por ele. Trabalhei como secretário lá, mas é a mesma coisa quando eu fui secretário do Fernando. Eu sempre deixei muito claro que eu governaria a cidade. E hoje eu provei isso para os eleitores que não gostavam do Fernando, né? E é a mesma coisa. Então, eu tenho essa credibilidade hoje com o eleitor, deles entender que quem vai ser o prefeito da cidade é o engenheiro Daniel. É muito claro que eu sou grato ao apoio que eu tenho do Ney. O Ney é uma pessoa muito querida em Taboão da Serra. A gente sabe, sim, que existe aí algumas pessoas que tentam falar do Ney, do passado do Ney, mas hoje, se você pegar em Embu das Artes, é a cidade que mais cresceu em toda a região nossa ali, foi em Embu das Artes. Foi o prefeito que mais deu certo. Eu acredito que é o prefeito mais bem avaliado da nossa região. Então, eu fico feliz com esse apoio. E costumo dizer que o Ney ele é pé quente. O Ney, em 2016, ele apoiou o Fernando. Ele fez uma dobrada com o Fernando. O Fernando apoiava o Ney em Embu das Artes e o Ney apoiava o Fernando em Taboão da Serra. Os dois ganharam a eleição. 2020, o Ney ele apoiou o Aprigio em 2020. Ele foi contra a nossa eleição. E nem por isso, em 2016, ele veio junto com o Fernando governar a cidade e também em 2020 ele também não veio governar a cidade junto com o Aprigio, né? E não será diferente da minha gestão. O Ney ele tem os projetos dele, ele tem o objetivo dele. O Ney, se Deus quiser, ele vai alcançar esse projeto dele, que é estar deputado federal na próxima eleição de 2026. E para isso ele conta muito, claro, com o Hugo lá na cidade de Embu das Artes, quer contar com o Jones Donizete Itapecerica e quer contar com o meu apoio também em 2026. Mas uma coisa é você apoiar, outra coisa é você fazer a gestão da cidade. Então, para deixar claro, Ney Santos não vai mandar em Taboão da Serra? De forma alguma, de forma alguma. Até porque o candidato sou eu, o engenheiro Daniel, e o Ney também não tem essa pretensão, nunca teve essa pretensão. Tanto é que o Ney é uma liderança política da região e ele precisa. O Ney nunca foi em cima do muro, ele sempre declarou os seus apoios. Fez isso com o Fernando, fez isso com o Aprigio e agora faz com o Daniel. Ainda, Bogalho, para a gente finalizar essa parte de eleições e análises, você passou a ser muito mais conhecido do que na eleição de 2020. Além disso, de ser mais conhecido, como que você avalia, qual que é a diferença desse Daniel de 2020, que quase foi prefeito de Taboão da Serra, para o Daniel agora, 2024? Olha, eu acho que eu ganhei com o tempo, é natural a pessoa amadurecer, né? Eu tinha apenas 3 anos de gestão pública, né, como secretário de Taboão da Serra, hoje eu tenho 7 anos. E peguei pasta diferente, apesar dela ser similar, Secretaria de Manutenção e a Secretaria de Obras são pastas diferentes. E você acaba abrangindo um pouco. Eu digo, quando você sai da casinha, você sai daquele ciclo ali que você está e vai para um outro ambiente, você começa a enxergar de fato de uma outra forma a política. E isso aconteceu comigo. Então, muitas pessoas, por exemplo, que estiveram do meu lado, que fizeram campanha do meu lado, que, vamos dizer que talvez não fizeram o que deveria ser feito, né? A gente chegou com uma bagagem maior até para cobrar mais dos nossos apoiadores, dos candidatos a vereadores, do grupo político. Sinto que essa eleição, é um fato, a eleição passada, quem fez toda a coordenação foi o grupo do Fernando, tanto a parte jurídica, a parte contábil, a parte publicitária da campanha, as estratégias políticas, tudo foi coordenado pelo grupo do Fernando. E hoje não, hoje eu tenho essa liberdade, né? Hoje quem desenvolveu todo esse projeto foi eu junto com a equipe que eu montei, que eu sou muito grato, já quero aqui já agradecer a toda a minha equipe aí, apesar de todas as brigas que é natural, que a gente tem, é igual dentro de casa, né? Sim. Todo mundo briga, mas a gente sai para a rua
né, juras de amor. Então, a minha equipe, eu sou muito grato à minha equipe e hoje eu tenho o controle da minha campanha, da minha gestão. Então, isso fica mais fácil da gente enxergar o caminho que a gente está seguindo e para onde a gente está indo. Bruno? Um tema muito forte, muito importante, que o Aprígio, o atual prefeito, fala muito, é sobre a chegada do metrô na cidade. A gente fez uma entrevista, foi em abril, né, Matheus? Sim. Com o senhor se mostrava um pouco reticente sobre essas promessas de um metrô rápido ali na cidade. O senhor mantém essa visão que a esperança de um metrô, enfim, chegar em Taboão da Serra não é algo tão sólido quanto parece? Olha, continuo da mesma forma pensando. É claro que eu já quero deixar claro para você que é eleitor de Taboão da Serra. Engenheiro Daniel, estando prefeito, eu vou brigar e vou brigar muito pela vinda do metrô para Taboão da Serra. Mas a gente tem que ser honesto com a população. A gente não pode vender sonho, não pode vender ilusão. Existe uma obra, existe uma estação antes do metrô de Taboão da Serra, que é a Chácara do que é a Jockey. Chácara do Jockey. E hoje a gente passa na Regis Bittencourt, a gente vê que o governo gastando recurso público, colocando totem ali, falando futuras instalações, futura estação do metrô. Gente, isso é absurdo, e brincar com o dinheiro público. Hoje a gente com tantos problemas na cidade de saúde, de segurança, educação, e a gente gastando recursos da cidade com marketing, né? Como se a estação fosse inaugurar o ano que vem. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade sobre isso. Eu não sei qual é o caminho que vai tomar 2026 no Brasil, né? Até onde eu ouço falar, hoje o candidato mais forte da direita hoje é o Tarcísio. O Tarcísio saindo candidato a presidente, quem será o próximo governador? Será que ele vem com os mesmos projetos? Será que ele vai dar sequência nos projetos que o Tarcísio iniciou? E eu não vejo como terminar o metrô até 2026 em Taboão da Serra. A obra pode ter iniciado, mas não garante que vai parar. Quantas obras não tem parada, que foram paradas em trocas de gestões? Taboão da Serra mesmo hoje vive isso. Hoje a gente tem mais equipamento parado do que equipamento em andamento. Eu cito vários aqui. A gente tem o Centro de Complexo da Mulher, a Unidade Básica de Saúde lá do bairro do Laguna. São todos equipamentos que foram iniciados na gestão anterior, que foram paralisado por essa gestão, e quem garante que não vai acontecer o mesmo? Então, como eu posso cravar a vinda do metrô para Taboão da Serra, se não depende de mim, Daniel, prefeito, vai depender do governador e do próximo governador, que é o que mais me preocupa. Eu não tenho dúvida que se o Tarcísio vir para a reeleição, ele ganha a eleição, mas eu diria que, pelo conhecimento político que eu tenho, é praticamente 100% de chance dele ser o candidato da direita no Brasil. E só complementando, né, Hoffman, a informação do metrô, que segundo o governo do estado, a projeção é entregar em 2028 e começar a funcionar em 2029. Vamos acompanhar, né? Bogalho, já entrando em outros assuntos da cidade de Taboão da Serra, eu queria falar sobre municipalização. Uma aposta também do atual prefeito, uma série de obras já vem acontecendo ali na cidade, com o principal objetivo de desafogar o trânsito ali da cidade, da região. O senhor, na outra entrevista, disse que, caso fosse eleito, iria reverter, né, iria devolver a rodovia ao governo federal. Caso o senhor seja eleito, como que o senhor ainda mantém essa decisão, mesmo já tendo uma série de obras, já uma série de intervenções, investimentos já também? Olha, é assim, o que nós precisamos entender? Por mais que já tenha sido feito um investimento na cidade, precisamos entender que a Regis Bittencourt ela vai custar uma média de 15 milhões por ano para a cidade. E essa conta vai chegar. Alguém vai ter que pagar essa conta. É isso que eu pergunto para você, que é eleitor, morador de Taboão da Serra. Quem que vai pagar essa conta? Porque ela vai chegar. A prefeitura precisa arrecadar para pagar essa conta, são 15 milhões. Então, eu não tenho dúvida que quando essa gestão fez essa municipalização, ele já pensou também na forma que ele vai arrecadar. Provavelmente ele vai querer aumentar o seu imposto, provavelmente ele vai querer encher a rodovia Regis Bittencourt de radar, porque ele precisa pagar a conta, e para pagar ele precisa arrecadar, porque o recurso que tem hoje não contempla essa dificuldade que foi criada agora. Então, para mim é muito claro, o engenheiro Daniel ganhou a eleição. A gente não é questão de querer ou não querer, a gente precisa devolver. A gente precisa entender que tem outras, a cidade tem outros problemas muito maior do que manter uma municipalização da Regis e gastar 15 milhões com isso. 15 milhões, por exemplo, eu monto uma clínica de exame, um centro de diagnóstico dentro da cidade de Taboão da Serra e acabo com um problema de exames que hoje a gente depende do estado de São Paulo. Entendeu? Então, é questão de entender a prioridade da cidade. Isso, para mim, foi uma loucura. Agora, o que a gente pode discutir com a devolução para o governo federal, para a Artéries, a possibilidade de permanecer alguns faróis que
possa ser que esteja realmente, de fato, beneficiando a cidade. Mas, para isso, é uma questão de sentar com o governo federal, com o Ministério do Turismo, para discutir realmente, de fato, de que forma dá para ser feito isso, ou até mesmo se a gente consegue, de repente, se manter, se não for possível devolver, brigar com o Ministério do Transporte para ver se a gente consegue ter recursos aqui para nos ajudar a manter essa rodovia, porque ela não é só de Taboão da Serra, ela é do Brasil, ela liga o país, né? Isso que eu ia perguntar, se não é possível uma contrapartida. Não só contrapartida, mas um acordo com o governo federal para se manter como governo federal, mas vocês terem alguma ingerência ali, algum poder de decisão. Sim. É possível? A gente vai lutar, a gente vai brigar. Eu acho que a partir do momento que você consegue, vou ser muito honesto, não caminhos jurídicos, mas caminhos políticos, né? Sim. Que as pessoas entendam. No que bom ali, sentido, nos bastidores ali de Brasília. No bom sentido, que as pessoas em Brasília entendam que a Regis Bittencourt, por mais que ela esteja municipalizada, que para mim foi um grande erro, ela é uma rodovia que interliga o país. Se Taboão da Serra fizer uma má gestão daquela rodovia, o país vai sentir. Porque muitas. A BR ali, aquele ela é trecho, estratégica ali para o país. Estratégica para o país. Nada mais justo do que eles nos ajudar com o custeio da Regis. Eu acho que esse é o melhor caminho, inclusive. Até porque, Matheus, a municipalização também foi ajudada pela Renata Abreu, que é do partido dele, que é uma parlamentar muito influente, muito importante. Exato. Ali em Brasília. Então, o poder político ali de bastidor também pode reverter, pode aprofundar a municipalização. Matheus, perdão. E que é isso. E Bogalho, como é que você tem visto em abril, no nosso primeiro bate-papo, ainda não tinha, as intervenções ainda não haviam sido colocadas na prática, né? Só tinha a informação do que aconteceria. Agora a gente já tem muitas intervenções ali, inclusive mais de 5 praças semafóricas. Como é que você vê essas primeiras intervenções? Qual que é a sua avaliação agora? Olha, volto a dizer, rodei muito a cidade, conversei muito com as pessoas e sempre deixei muito claro, não importa a vontade do engenheiro Daniel. O engenheiro Daniel estando prefeito, quem vai dizer o que tem que ser feito com a Regis Bittencourt é a população, são os moradores da cidade. E hoje eu afirmo, tá, que 90% da população é contra a colocação desses faróis. 90%. 10% foram beneficiados, sim. Inclusive a região onde eu moro. Assim. É isso. Inclusive a região na qual eu moro no bairro do Maria Rosa, eu vejo sendo mais positivo para as pessoas do que negativo. Mas a gente tem que entender que a gente não pode governar para 10% da cidade, a gente tem que governar para todos. Então a gente precisa encontrar a melhor solução, o melhor caminho, o meio termo ali para que todos sejam beneficiados. E eu entendo que o melhor caminho é a construção de 2 alças de acesso. Uma alça de acesso no Shopping Taboão e uma alça de acesso na região de São Judas. Essa alça de acesso ali do Shopping Taboão, que já é uma discussão bem antiga, né? Desde a época do Fernando Fernandes. Já aproveitando, antes de te passar, Hoffmann, só para um outro projeto, enfim, que também foi colocado em prática pela atual gestão e que, se caso o senhor for eleito, também o senhor terá que lidar com ela, que é a sede própria da prefeitura. Como é que você avalia isso? Utilizaria esse terreno que já foi comprado por um empréstimo, não? Não tenho dúvida que é mais um erro da gestão atual. Uma nova prefeitura, eles tentaram colocar para a população que a nova prefeitura traria uma economia de R$300 mil mês para a prefeitura. Primeiro que eles pegaram 70 milhões de empréstimo. Só esses juros aí que a gente vai pagar são mais de 15 anos dessa que a gente vai estar pagando de uma possível economia que eles falam que não existe. Tá, esse é o primeiro ponto. Segundo, e quem está pensando em economizar 300 mil mês, não municipaliza uma Regis que custa 1.300.000 por mês, 1.400.000. Tá? Então, a ação, a fala não condiz com a realidade dos atos. Né? Então, mas para mim é mais um erro. Eu acho que comprar um prédio daquele porte é interessante, é importante para a cidade, mas que se faça um equipamento realmente, de fato, que atenda a vontade, a necessidade e o anseio da população, que é um hospital municipal. Então, para mim, a felicidade deles terem comprado esse prédio é justamente para que ali a gente possa criar o nosso hospital municipal. Engenheiro Daniel ganhando a eleição, a gente vai montar o nosso projeto para que ali se transforme num hospital público municipal e a prefeitura volte para o local onde está. Onde sempre foi. Bruno? Segurança pública, candidato. Há os grandes crimes, mas há os considerados pequenos crimes, mas que também são muito horríveis para quem mora na cidade. Por exemplo, assalto, roubo de celular.
que parece que virou uma epidemia, né? Em pontos de ônibus, em paradas de ônibus, que em casos mais graves até acaba em violência. Latrocínio, né? Latrocínio, acaba em morte. Como o senhor pensa em treinar a GCM para isso? Qual que é o efetivo atual e o senhor pretende aumentar esse efetivo? O efetivo atual hoje é baixo. Se eu não me engano, ele está em torno de 240, 260. Mas se você considerar atestado, enfim, problemas pessoais... Trabalhos administrativos. Exatamente, você vai reduzir isso para 220. Aí você fala que você trabalha 12 por 36, que a escala de trabalho. A escala da guarda de trabalho. Então, você tem uma média de 50 a 60 guardas dia trabalhando. Isso não cobre toda a cidade, porque você tem ali pelo menos ali de 10 a 15 pontos fixos na cidade que prende 2 guardas municipais. Você tem a parte administrativa. Você tem aí de 10 a 15 guardas, 10 a 20 guardas rodando na cidade. Então, é muito pouco para cobrir a segurança de Taboão da Serra. A gente sabe que a Guarda Civil Municipal ela não foi criada realmente de fato para fazer a função que a Polícia Civil e a Polícia Militar têm dentro da cidade. Mas, infelizmente, com o baixo efetivo que a gente tem hoje, a gente ouve falar que o Estado mesmo declara que o efetivo da Polícia Civil e Militar hoje tem um déficit de mais de 15 mil policiais. Então, é natural que todas as cidades, né, de São Paulo vão sentir esse impacto. E Taboão não é diferente. A gente sente hoje que a gente tem uma redução muito grande de policial militar e polícia civil rodando em Taboão da Serra. E a gente precisa brigar para isso. Vai ter, se Deus quiser, vai continuar tendo dois deputados estaduais na cidade de Taboão da Serra, que é a Annalise, que é o Eduardo, e a gente quer muito essa parceria deles, para que eles possam brigar, para que a gente aumente o efetivo da Polícia Civil, para que a gente aumente o efetivo da Polícia Militar, que a gente tenha uma integração entre as polícias. Da nossa parte, a gente vai abrir concurso público para a Guarda Civil Municipal dentro da cidade, vamos voltar com um sistema de monitoramento dentro da cidade, vamos investir em tecnologia, vamos investir em infraestrutura para a Guarda Civil Municipal, para que, de fato, a gente volte a ter né, uma cidade, pelo menos com uma sensação de segurança, que hoje a gente não tem, né? Principalmente aí nos últimos meses que foram retirados do sistema de monitoramento da cidade, a gente virou, semanalmente, a gente virou motivo de mídia nacional negativa, sempre no programa, nos programas da Band, sempre nos programas da Globo, SBT, Record, falando de assaltos acontecendo na cidade de São Paulo, principalmente na saída de escola, que os adolescentes saem da escola ali, muitos perdendo ali seu celular, alguns já com aliança, perdendo aliança. Então, está complicado e a gente vai fazer esse investimento nesse segmento, investir em tecnologia, numa integração das guardas. E uma coisa muito importante, que nenhum candidato falou até hoje, mas com certeza depois dessa entrevista eles vão começar a falar também, trazer esse projeto que existe em São Paulo, que é o projeto Delegada. Né? Operação Delegada. Operação Delegada, que você pode ali contratar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que eles trabalhem, na verdade da Militar, né? Para que eles trabalhem dentro da nossa cidade, que eles aumentem o efetivo com o custo municipal da cidade. E isso aí é compromisso nosso, a gente vai investir também nesse segmento aí, nesse projeto. E serviços inaugurados recentemente pela atual gestão, Bogalho, caso você eleito, você manteria, como por exemplo, você disse agora, para a segurança da mulher, Taboão inaugurou recentemente um centro de referência à mulher, né, para atendimento exclusivo, para acolhimento e até para hospedagem dessas mulheres ali que têm medida protetiva. Seria um serviço que você manteria? Que você com certeza. Eu acho o seguinte, nenhum candidato a prefeito pode governar com raiva. Não adianta ele achar, o que aconteceu com o Taboão da Serra foi isso, de 2020 para 2021 foi uma transição muito ruim. Primeiro que a gestão que ganhou não quis fazer transição. Eu mesmo fui muito claro e convidei lá o secretário, que era da minha pasta, que inclusive hoje é o Eduardo, o deputado, para que ele pudesse me acompanhar ali durante o mês de novembro e dezembro, para que ele pudesse entender melhor ali o que acontece, para que fizesse uma boa gestão e a cidade não sofresse. Mas a própria gestão atual se negou a fazer a transição. Né? E já vejo uma dificuldade muito grande, caso eu esteja eleito, de querer fazer essa transição, que é importante para a cidade. E o que eu entendo é o seguinte, todo projeto que foi iniciado pela gestão anterior, essa gestão interrompeu, sendo bom ou sendo ruim na avaliação deles. Não fizeram avaliação, simplesmente interromperam. E a cidade pode ter certeza que eu não farei isso. Se tiver algo de bom dentro da gestão do governo do Aprígio, como essa questão que foi criada para a segurança da mulher, proteção à mulher, nós vamos dar seguimento, sim, porque a gente não é dono da cidade, a gente está ali para fazer a gestão da cidade, nada daquilo é nosso, é da cidade, é dos moradores. Então, pode ter certeza. O que tiver de bom, a gente vai manter. É compromisso. Seus dois principais concorrentes, um é prefeito atual, o Aprígio, o outro foi prefeito por mais de uma gestão, Fernando Fernandes. Então, eles têm o que mostrar. Fernando Fernandes foi, inclusive, reeleito, o Aprígio está tentando a reeleição.
O senhor nunca teve um mandato no executivo. Correto. Não é uma aposta no senhor? Ou como que o eleitor pode confiar que o senhor vai ser um prefeito melhor do que os outros dois? Olha, que já tem experiência no cargo. eu provei na prática, como secretário, que quem quer fazer, faz. Falo isso porque, como secretário de Sabon, de 2017 a 2020, na minha campanha, naquela época, eu tinha feito um desafio para a população. Eu falava, se você achar uma rua na cidade no qual eu não tenha feito um trabalho na minha pasta, no meu segmento, você não precisa votar em mim. E eu falava isso em todas as ruas que eu passava. Aí a pessoa perguntava, qual o serviço que você fez aqui? Eu falava, troca de iluminação. O senhor é secretário de obras? Secretário de manutenção. Falava, serviço de tapa-buraco, troca de iluminação, zeladoria do escadão, zeladoria de uma viela, reconstrução de guia, de sarjeta, reforma de calçada. Então eu provava para aquele eleitor que realmente, de fato, nós trabalhamos muito para a cidade. E não foi à toa que um candidato que nunca teve uma passagem pela Câmara Municipal, nunca disputou uma eleição, né, ganhei um primeiro turno. Cheguei a ganhar o primeiro turno, perdi. Eu tive mais votos que o Aprígio na eleição de 2020. Se você somar o primeiro com o segundo turno, eu fui mais votado na urna do que ele, mas infelizmente, né, os votos não se somam do primeiro com o segundo turno, infelizmente. Mas enfim, e provei também na prática na cidade vizinha. O eleitor hoje, mesmo aquele que gosta ou não gosta do prefeito de Embu das Artes, ele sabe que Embu das Artes foi uma cidade que mais cresceu, mais se desenvolveu. Se você pegar o meu trabalho em 4 anos em Embu das Artes, você vai ver que nós fizemos mais de 400 ruas pavimentadas, reformamos 70% das escolas de Embu das Artes, nós reformamos mais reforma de fazer inauguração de um novo prédio. Essa é a verdade. Não foi simplesmente pintar um muro, pintar uma calçada, pintar um portão da escola para agradar os pais quando deixam o filho na escola. Fizemos reforma geral em 90% dos equipamentos da cidade de Embu das Artes, dos equipamentos públicos, de praças, revitalizamos praças com novos equipamentos, como quadra de beach tênis, futevôlei, grama sintética. Então, toda a oportunidade que eu tive na pasta que eu fiz e fiz muito pela região. Então, o eleitor ele pode ter certeza que não é uma aposta, é uma constatação. A gente está preparado para governar a cidade de Taboão da Serra. E com todo respeito ao Fernando e ao Aprígio, que de fato eles falam que tem como mostrar. E precisa ter mesmo, porque quem fica numa cidade por 20 anos, ele precisa ter algo a mostrar. E quem ficou 4 anos também é a mesma coisa. Agora, o que nós precisamos entender é que a nossa cidade ela parou no tempo, nos últimos 10 anos. Né? O último pronto-socorro que foi feito em Taboão da Serra foi há 30 anos atrás. Né? Hoje existe o Aquiratado, que é mais recente, mas ele foi uma substituição. Era um equipamento que tinha de um lado da rodovia, que só transferiu para o outro lado e fizeram uma inauguração como se fosse um pronto-socorro. Ou seja, a mesma estrutura da saúde que a gente tinha com 100 mil habitantes, a gente tem hoje com 300 mil habitantes. E eu vejo, por exemplo, o antigo prefeito falando que a cidade cresceu desordenada. Né? Cresceu desordenada. Mas se cresceu, a responsabilidade foi dele, que ficou ali 16 anos na gestão. Está falando do Fernando Fernandes? Fernando Fernandes. Culparia mais ele por esse crescimento desordenado do que propriamente o prefeito atual. Né? Ele culpa o prefeito atual por uma questão de falar que ele trouxe a cooperativa que trouxe mais de 10 mil unidades para a cidade. Mas quem aprovou essas unidades? O prefeito atual. Quem era o prefeito atual que aprovou essas unidades? Então, não é querendo polemizar aqui, mas todos eles tiveram sua parcela de culpa. Então, eu acredito que a cidade precisa e merece uma mudança, uma renovação. Quero falar, Bogalho, agora de saúde, já emendando o que você disse em relação ao pronto-socorro. A gente também viu atualmente a atual gestão ampliando o horário de atendimento de algumas UBSs, mas ainda há demora para atendimento e também a demora por especialidade. A gente vê a UPA, né, também afogada e demorando para atender. Como melhorar esses serviços e automaticamente também ampliar o quadro de profissionais? Como que você vê a saúde da cidade? Como que você pretende melhorar? São alguns aspectos importantes. Primeiro, unidade básica de saúde lá precisa funcionar até 8 horas da noite. Por quê? O maior fluxo de pessoas que vão nos 2 pronto-socorros que tem na região, eles vão pós o horário de trabalho. Então, é ali entre as 18, 19 e 20 horas. Quando você abre a unidade básica de saúde e coloca médicos ali, você descentraliza esse atendimento. Por quê? Porque muitos atendimentos ali são de baixa complexidade e a unidade básica de saúde pode fazer esse atendimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa melhorar a estrutura do Antena e melhorar a estrutura do Aquiratado. Mas não é o suficiente. Mesmo melhorando, você
você não vai conseguir atender a demanda, porque ali foram equipamentos preparados para atender uma média de 10 a 15 mil pessoas. Hoje atende de 35 a 40 mês. O que você precisa fazer? Descentralizar isso. Criar o terceiro pronto-socorro na região mais densa da cidade, que é a região do São Judas, para atender aquela região. E do outro lado da Rede Bittencourt, que vai do bairro do Laguna até o bairro do Pazini, você precisa criar o hospital municipal que vai atender a cidade toda, porém um pronto-socorro para atender aquela região. Ou seja, ao invés de você ter 2 pronto-socorro funcionando, você vai ter 4. Né? Você vai praticamente aí fracionar o atendimento dentro da cidade. E aí, para mim, o que é o mais importante, que é o essencial, que de fato vai resolver o problema da saúde da nossa cidade, é a construção, tá, de um equipamento que é uma clínica de exames, que é um centro diagnóstico. Falo isso porque hoje, mesmo quem vai no particular, eu mesmo, quando eu preciso, graças a Deus eu tenho um convênio, eu vou no particular. O particular eu demoro de 5 a 6 horas. Hoje o São Luís, por exemplo, demora de 5 a 6 horas para ser atendido. Mas tem uma diferença. Quando você precisa fazer um exame, você já faz ali na hora e já retorna no médico. Você demora 7, 8 horas para sair do hospital, mas você sai dali diagnosticado. Esse é o problema do atendimento público hoje. Ele demora de 6 meses a 1 ano para você ser diagnosticado. Então não adianta. Eu posso atender ali o paciente 1 hora, mas ele não vai sair dali diagnosticado. Então eu preciso ter a clínica de exames municipal dentro da cidade de Taboão da Serra. Isso aí vai ser a cereja do bolo da saúde de Taboão da Serra. Antes de eu te passar, Hoffman, para a gente já mudar de assunto, só ainda na área da saúde, o senhor disse também que pretende acelerar a entrega de algumas obras, caso seja eleito, obras que estão paralisadas. Quero focar, por exemplo, a obra do Parque Laguna, Unidade de Saúde. A atual gestão abriu um prédio provisório, o serviço está acontecendo, está sendo realizado, mas não é da magnitude da obra que foi ali paralisada, que é uma construção muito grande. O senhor pretende um diagnóstico nessa obra, retomar essa obra, não? Sim. E como entregar essa unidade para a população? Quanto à obra, eu entendo que não tem problema nenhum para a gente finalizar ela. Quanto à obra, falando de parte de engenharia, o Aprígio ele bate muito que existe ali um problema estrutural. Qualquer problema estrutural, você vai, contrata uma empresa, faz um projeto estrutural. Eu mesmo me prontifiquei a doar esse projeto de reforço estrutural para a prefeitura e colocando o meu CREA ali à disposição. Eu poderia perder minha profissão caso aquilo desse errado. O prefeito não aceitou. Fui até num comício dele lá para falar isso para ele, que ele me desafiou na rede social. Eu fui lá, falar, estou aqui à disposição de entregar esse projeto. Ele não aceitou. Mas, enfim, é fazer um projeto de reforço estrutural e finalizar a obra. O problema maior daquela unidade é que o Aprígio, ele criou um embrólio tão grande jurídico naquilo ali, que eu acredito que a gente vai demorar de 3 a 4 meses, no mínimo, para retomar aquela obra, justamente pelo embrólio jurídico que ele criou. Mas eu não tenho dúvida que vai ser uma obra que, se Deus quiser, no segundo ano nosso aí de governo, a gente já vai estar inaugurando ela e entregando para a população. O Matheus até pode me ajudar. Há algumas cidades que implantaram a gratuidade no ônibus. São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, a própria capital, né? Não, mas todos os dias da semana. Acho que só São Caetano do Sul. Tem uma cidade também na Grande São Paulo que eu não me lembro agora. Tem uma cidade lá perto, mas eu prefiro não falar porque eu... eu esqueci. Eu também não lembro. Vargem Grande. Vargem Grande Paulista. Tem a Quero já mandar um abraço aqui pro Peter Santos de Vargem Grande. Um grande abraço. Tem essa 24 horas por dia, né? O tempo que o ônibus funcionar, ele é gratuito. Há alguma pretensão de levar isso para Taboão? Olha, é assim, isso aí eu acho que é um sonho de qualquer prefeito, tá? Não poderia falar que é só meu, não. Eu acho que isso é um sonho de qualquer prefeito, ter a gratuidade no transporte público. Mas, para isso, a gente precisa fazer uma gestão séria, e é isso que eu vou buscar. Eu quero surpreender o eleitor de Taboão da Serra e, se Deus quiser, até o final do nosso mandato, realizar esse sonho nosso na cidade. Mas, de imediato, a gente quer fazer o quê? Passar para os finais de semana, tá? A gente sabe que hoje existe uma dívida muito grande da prefeitura com a empresa atual. A prefeitura colocou somente aos domingos e, mesmo assim, a prefeitura não está conseguindo arcar com esse custo. Se vocês podem consultar, são mais de 5 meses de atraso de pagamento, tá? Isso nos preocupa muito, porque eu acredito que é até uma falta de responsabilidade da gestão atual. Eles apresentaram um orçamento para a Câmara Municipal de 1,5 bilhão de arrecadação para 2024. A gente consulta hoje o site do Tribunal de Contas, e onde ali informa, né, a arrecadação, e hoje a gente já está praticamente aí faltando, está entrando aí já no último trimestre e a gente tem apenas 825 milhões arrecadado. Ou seja, a cidade teria que ter um crescimento
desproporcional para atingir esse 1,5 bi. Então isso me preocupa muito. Mas para que a gente atinja esse nosso objetivo, nós precisamos fazer uma gestão muito séria. De que forma? Trazendo novas indústrias, novas empresas, os grandes arrecadadores, os grandes pagadores de impostos para Taboão da Serra. É isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar muito para que a gente possa aumentar a arrecadação da nossa cidade, crescer em arrecadação, para que a gente possa realizar esse sonho da tarifa zero em Taboão da Serra. Mais alguma, Hoffman? A gente está batendo 35 minutos, eu tenho só mais uma. Eu tenho uma rapidinho também. Então, vamos lá. Ping-pong rápido, hein, bate-bola aqui, bem rapidinho. A região tem 2 deputados, pelo menos 2 deputados estaduais e uma deputada federal. Qual deve ser a sua relação com eles em um eventual mandato? Vamos continuar, se Deus quiser, como deputado. Vamos continuar com 2 deputados. Daniel eleito, eu quero somar força com eles. Eu quero que tanto o Eduardo quanto a Analice entenda que a gente está eleito para tocar a cidade. Eles não precisam me amar, me adorar e nem eu amar eles. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de responsabilidade. O eleitor escolheu eles como deputado e, se Deus quiser, vai me escolher como prefeito. A gente precisa unir força e dar o melhor para a cidade de Taboão da Serra. Para a gente finalizar aqui, minha última, Bogalho, como é que você está vendo essa última semana antes das eleições, né? Domingo aí o primeiro turno, como tem sido essa sua última semana e como você analisa esse cenário final do primeiro turno? Entendo que agora que o eleitor, ele realmente, de fato, ele está se atenando à política, entrando ali naquele clima de eleição, escolhendo o seu candidato e brigando pelo seu candidato. Então eu quero falar para você que já se definiu que é eleitor do engenheiro Daniel. Né? Alcance mais um voto, alcance o voto do seu amigo, do seu vizinho, dá essa força para a gente. Eu sinto que agora é um momento realmente, de fato, da gente pedir apoio aos meus eleitores. Me dê essa força, me dê essa oportunidade para que a gente possa realmente, de fato, garantir essa vitória no primeiro turno e Taboão da Serra realmente seja, de fato, o que você, morador de Taboão, espere de um serviço público para a nossa cidade. É isso, lembrando que a entrevista com o Daniel, como também com todos os outros candidatos, seguem aqui no nosso canal do YouTube e todas as matérias também na editoria política no gazetasp.com.br. Hoffman, eu sei que você também tem uma quentinha, que nós temos pesquisa eleitoral, né? Exatamente. Na cidade de São Paulo. Fala um pouquinho. Nesse próximo sábado, a gente já soltou 3 pesquisas, né, na Grande São Paulo, Itapecerica, Embu e Taboão da Serra. E agora, nesse próximo sábado, vai ter uma pesquisa de São Paulo para a Prefeitura da Capital, para a Prefeitura e para os vereadores, para a Câmara Municipal de São Paulo, então com exclusividade, pesquisa da Badra, com exclusividade divulgada aqui pela Gazeta de São Paulo. E também lembrando, né, Matheus, que a gente convidou aqui, conversamos com todos os candidatos de Taboão da Serra, todos foram convidados, estão nas nossas redes sociais. É isso, como o Bruno disse, todas as pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral estão lá no site gazetasp.com.br. Daniel, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, prazer. Prazer foi todo meu, muito só obrigado. Só pedindo para o senhor deixar o recado final também ali para a câmera, falar o seu número, pedir o seu voto. Legal. Bom, primeiro eu quero novamente aqui agradecer você, Bruno, agradecer você, Matheus. Eu acho que foi muito produtivo aqui e prazeroso para mim também esse bate-papo. Tá? Quero pedir para você, que é eleitor de Taboão da Serra, me dê essa única oportunidade para a gente mudar a nossa cidade de fato, colocar um prefeito mais humano, uma pessoa que olhe para a população, que ande na cidade, que entenda a dor que você passa, que entenda a sua dificuldade. Então, você que tem dificuldade com a gestão pública, com a saúde da nossa cidade, com a educação da nossa cidade, com a segurança da nossa cidade, nos dê oportunidade. Vamos mudar essa realidade. A política tem jeito. Muitos políticos que passaram, talvez, perderam a sua confiança, mas eu quero resgatar essa confiança sua na política da nossa cidade, tá bom? Engenheiro Daniel, 44, e espero, Bruno, espero, Matheus, se Deus quiser, muito em breve, voltar aqui, tá, na Gazeta de São Paulo, como prefeito de Taboão da Serra, para que realmente, de fato, a gente possa aí passar para vocês qual é o caminho que a gente vai seguir, o que a gente quer realmente, de fato, para o futuro da nossa cidade. É isso, Bogalho. Obrigado. Boa sorte na eleição. Obrigado, Hoffman. Obrigado. Agradeço, Matheus. Agradeço o candidato e boa sorte nas eleições. É isso. Lembrando que a cobertura completa também do primeiro turno e do segundo também, do eventual segundo turno, é aqui na Gazeta. Afinal, é destaque, está na Gazeta. Até a próxima, pessoal.